Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios da inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Lara. E eu sou o Manuel. E hoje vamos tentar perceber como a inovação está a pavimentar o futuro das nossas vidas, nomeadamente no setor financeiro, pela voz da Madalena Talon. A Madalena é CIO do Grupo Caixa Geral de Depósitos, possui uma vasta experiência no setor bancário e financeiro, tendo ocupado diversos cargos de liderança ao longo da sua carreira. Antes de integrar na CGD, a Madalena trabalhou no Banco BPI, onde desempenhou funções como diretora executiva da Direção de Desenvolvimento de Negócio e diretora central da Direção de Operações. A Madalena é formada em Engenharia do Ambiente pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa e possui um MBA em Finanças pela Columbia University em Nova Iorque. É também, curiosamente, mãe de 4 filhos, o que constitui em si mesmo um grande desafio. Bem-vinda, Madalena, ao Innovation Office. Muito obrigado por teres aceitado este nosso convite. É um gosto enorme ter-te connosco. Então, bem-vinda. Eu começava então por fazer a primeira pergunta. Obrigada. Sim, um bocadinho mais genérica, né? Portanto, Caixa Geral de Depósitos, um banco com umas características especiais, portanto, é o maior banco em Portugal, um banco público, mas que tem que competir também no setor privado. Como é que se define a inovação no setor financeiro, nomeadamente neste contexto? Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos, curiosamente ontem estivemos a celebrar os 149 anos. Portanto, temos aqui uma história longa. E falando aqui um bocadinho da inovação na banca, para começarmos. Portanto, a inovação da banca há se calhar 15 anos atrás era muito inovação focada na oferta, nos produtos, em ter soluções muito adequadas a situações particulares dos clientes. E isso tem vindo de alguma forma a mudar. O caminho da sofisticação dos produtos financeiros muitas vezes também leva a soluções mais complexas, mais difíceis de compreender, e nos últimos anos temos visto um caminho de inovação muito trazido também pela simplicidade, por canais alternativos, processos em que o cliente consegue tomar as suas opções de forma mais transparente. E muito uma inovação também baseada nos dados, tal como noutras indústrias, mas no caso da banca, o volume de dados que temos para servir os clientes é um volume muito relevante e de natureza bastante diversa, e portanto também tem havido aí muita inovação de serviço, muita inovação na forma como se comunica com os clientes, que decorre do facto de termos, por um lado, mais informação sobre cada um dos clientes, nomeadamente até pela adoção do mobile, que nos últimos anos tem tido um crescimento muito elevado. Agora, neste momento, temos 2 milhões de clientes, mais de 2 milhões de clientes com a app Caixa Direta. Um cliente mobile vai ao banco todos os dias, um cliente que usa o computador vai 15 em 15 dias, sensivelmente. Okay. E portanto isso dá-nos muito mais informação sobre os clientes. E depois a tecnologia também hoje em dia permite-nos processar a informação em tempo útil e extrair daí valor acrescentado. Okay. Muito bem, muito interessante. E quando falamos assim de inovação, quais são os desafios que a Caixa Geral de Depósitos tem, ou que, Madalena, tu tens para implementar determinadas iniciativas, de facto, ou a tecnologia até, para levar essa inovação por diante?
Diria que as instituições incumbentes, não é? E eu referi há pouco tempo os 149 anos da Caixa, têm, por um lado, um conjunto de forças, não é? A responsabilidade que é sermos a marca Caixa e o peso que isso tem junto dos clientes e dos portugueses, a dimensão da base de clientes, uma cultura muito forte, institucional, de rigor, e um legado de tecnologia também. Em alguns aspectos são as nossas forças, não é? E as nossas vantagens competitivas, mas também quando falamos de mudança e de desafio e de estabilização do status quo, podem também ser uma barreira ou uma barreira ou um peso adicional para conseguirmos fazer esse caminho. E, portanto, eu diria que uma das principais, um dos principais desafios é esse mesmo, não é? É perceber como é que se tira o melhor desta história, e que são os nossos ativos, as nossas forças, e ao mesmo tempo arriscamos a fazer coisas diferentes, desafiamos as equipas, encontramos novas formas de trabalhar para permitir que a inovação faça parte do dia-a-dia do banco. Certo. E nessas novas formas, só para fazer aqui mais uma pergunta, pegar ainda neste ponto, e com essas novas formas de trabalhar, sentes que há que é preciso uma mudança cultural dentro dessas equipas? Que tipo de ferramentas é que vocês usam? Champions, pessoas que são um bocadinho mais fáceis de sair fora da caixa? Ou como é que fazem esta dinâmica? Sim, até lá porque dentro? o tema das pessoas é recorrente nestas conversas, não é? Sempre. Nós sabemos que muitas vezes a gente quer fazer muita mudança e o mais difícil às vezes mudar são as pessoas, que são elas que por um lado inovam, mas às vezes também são elas que às vezes são o elemento mais difícil, não é a tecnologia. Portanto, um bocadinho também perceber como é que vocês abordam esse tema e essa dinâmica, acho que é interessante. O tema da inovação, de facto, pode ser muito cultural, porque numa cultura em que, por exemplo, há pouca tolerância à falha, dificilmente depois as pessoas também tomam o risco de inovar. E numa organização grande, estes passos têm que ser tomados de forma sistémica e com muitas iniciativas em simultâneo. Não há propriamente algo que seja uma silver bullet que estalamos os dedos e que magicamente muda a organização. Mas temos conseguido fazê-lo e temos, pegando aqui no exemplo das formas de trabalhar, o que temos feito é que para aquelas iniciativas que são iniciativas mais transformacionais, com bastante visibilidade também na organização, com um impacto muito relevante para o banco, temos trabalhado de forma bastante menos hierárquica, com as equipas colocalizadas, com as pessoas a trabalharem no dia-a-dia de forma conjunta. Por exemplo, dando aqui um bocadinho de cor com um exemplo prático, uma grande parte dos meus dias à segunda-feira é deslocar-me para vários pontos do edifício onde estão localizadas estas equipas e assistir à demo daquilo que as equipas fizeram na semana anterior ou na quinzena anterior. E há vários aspectos que são diferenciadores. Em primeiro lugar, fui eu que me desloquei ao piso das equipas, não foram as equipas que vieram a uma reunião na administração. Por outro lado, a agenda da reunião não é apresentar um documento formal, é mostrar aquilo que se fez. Participamos todos, está a equipa completa. A reunião acontece, quer os membros da administração estejam, quer não. Ou não estejam, porque às vezes não temos disponibilidade de agenda e por algum motivo
não podemos assistir. E tudo isto traz aqui um conjunto de elementos que, numa cultura mais tradicional, são disruptivos e, portanto, estes exemplos, aliados a uma série de outras iniciativas, que eu também depois já partilharei, ajudam a mudar uma cultura. Claro. E vão criando aquele bichinho da mudança e de todos fazermos parte de algo que está a acontecer. Muito interessante. Certo. Então, já que estamos aqui nos exemplos, se calhar vamos pegar então na resposta à primeira pergunta, falámos um bocadinho sobre, definimos o que era um bocadinho a inovação no setor bancário e nomeadamente na CGD e perceber aqui um bocadinho então toda essa alteração que houve dos tais produtos, não é? Para agora mais para os dados e mais o tema dos canais que referiste, etc. Há com certeza um conjunto grande de projetos inovadores que personificam essa mudança, não é? Tens algum exemplo assim que te venha à cabeça que queiras comentar, um ou vários exemplos que queiras comentar para partilhar connosco? Um exemplo que é interessante partilhar, apesar de já estar se calhar um bocadinho batido o tema, mas porque acho que tem aqui alguns elementos diferenciadores, até colando com o tema da forma de trabalho. Portanto, nós já desde há alguns anos, penso que desde 2019, que temos uma assistente virtual na Caixa, na app da Caixa, que usa inteligência artificial, mas inteligência artificial umas gerações anteriores a esta que agora ultimamente se debate mais. E portanto tomámos a decisão de a evoluir para uma esfera mais conversacional, com base em inteligência artificial generativa e também alargando um bocadinho mais o espectro de atuação para um espectro mais informacional, no fundo de ajudar os clientes a esclarecer as suas dúvidas sobre a oferta ou sobre um determinado produto ou procedimento, e menos puro transacional. Portanto, é um projeto que já tem alguns meses e que temos vindo a desenvolver com uma equipa que tem pessoas de todo o banco. Em particular, por exemplo, tem pessoas do Contact Center, que são pessoas que habitualmente não costumam participar regularmente nos projetos, mas que são quem recebe a maior parte das perguntas sobre os temas informacionais e, portanto, para contribuírem e para nos apoiarem neste trajeto. E é interessante o projeto. Porquê? Porque, por um lado, isto é possível fazer agora, porque houve um caminho prévio que fizemos de nos manter atuais do ponto de vista tecnológico e, portanto, nós já tínhamos construído um data lake com a informação corporativa, já tínhamos parcerias para usar a capacidade de processamento na cloud, que nos permitiram depois também ter acesso a alguns dos modelos de topo que estão a ser desenvolvidos e evoluídos de forma sistemática nos últimos anos. E, portanto, houve aí um conjunto de condições prévias, porque a inovação também tem disto, não é? Claro, nós temos que estar sistematicamente a inovar para estarmos prontos para o passo seguinte e portanto, tem esta componente tecnológica também muito, muito interessante. Trouxe-nos aqui um desafio novo, que foi o desafio dos dados informacionais, digamos assim, dados que habitualmente não estão estruturados da mesma forma ou organizados da mesma forma, para que pudéssemos também construir as respostas. Tivemos que os enriquecer muitíssimo, porque às vezes a informação que temos disponível não é suficiente para gerar respostas e conversas interessantes. E depois tivemos também uma componente que está a ser bastante diferenciadora, que foi quando chegámos à fase de testar a solução.
Certo. Porque uma solução de inteligência artificial baseada na conversação não se testa propriamente como se testa Testa-se na uma transação testa-se na vida real, numa não é? aplicação, não é? Testa-se na vida real, mas por outro lado queremos garantir que tem todos os princípios da adoção responsável e que temos a segurança adequada para a poder disponibilizar aos clientes. E então organizámos algo que chamamos um breakathon. E o que foi um breakathon? Convidámos os colaboradores da Caixa, vieram pessoas de todo o país para virem num sábado de manhã aqui em Lisboa. Organizámos num espaço externo para ter um ambiente diferente. Tínhamos música, tínhamos alguma coisa para as pessoas irem petiscando durante a manhã e lançámos às pessoas individualmente o desafio de ver quem é que conseguia fazer a nossa assistente virtual cometer mais erros. Okay. E depois havia erros que valiam 1 ponto, erros que valiam 3, outros que valiam 5. Gamificaram também E fizemos, tínhamos um leaderboard, houve algumas pessoas que se destacaram logo, que tinham... e tivemos uma manhã muito intensa, super divertida, em que pessoas das redes comerciais, quem quis inscrever-se, esteve ali connosco e fizeram um volume de testes que jamais teria sido possível com outro modelo de trabalho. Vamos repetir agora, já corrigimos tudo o que foi identificado, vamos repetir agora lá em cima no Norte, porque há que premiar as pessoas. Tivemos pessoas que vieram do Porto e até de mais longe para estarem aqui connosco em Lisboa, portanto agora vamos fazer lá em cima. Antes de lançar a solução a clientes. Mas é aqui um exemplo, num detalhe, como também podemos inovar destas outras formas, não é? Claro. Podemos inovar na maneira como envolvemos as pessoas nos projetos e como fazemos as várias etapas daquilo que Eu diria que é um exemplo de inovação dupla, não é? Não só a solução em si, de usar a tecnologia, que é sempre aquela primária que associamos à inovação, mas eu diria que se calhar que a inovação está de facto depois no processo de testes. Não é? Todo o processo como ele foi montado e que acabaste de escrever, que eu acho fantástico. E o que eu achei muito interessante é que foi no erro, não é? Ou seja, olhar logo à partida, tentar ver onde é que falha. Onde é que falha, que é para ir corrigindo. O desafio que lançámos às pessoas foi de trazer o que pior houvesse nelas ao de cima e garantir que extraíam. Não há enviesamentos, não há comportamentos que não exatos. Não há recomendação de algo que não seja alguma falta legal, de ética. Com pouca ética, que não seja incorreta no tratamento. Ou que do ponto de vista mais técnico bancário não faça alguma recomendação ou algo que do ponto de vista de compliance não é admissível. Muito bem. Então, e tendo em conta, e eu acho que já partilhaste um pouco essa experiência, né, de como é que a Caixa Geral se está a preparar para estas tecnologias emergentes, com um exemplo muito concreto, mais alguma área, ou tendo em conta os 149 anos de uma instituição como a Caixa, como é que têm feito esta caminhada? Têm todos aderido? Há uma parte da empresa que adere mais? Como é que se faz isto com um legado tão grande? Portanto, não deve ser fácil. O tema da mudança gera sempre algum grau de desafio e mais uma vez, e correndo o risco de me repetir, estas coisas funcionam de forma sistémica e consistente, certo? E portanto há aqui um conjunto de ações que já vem a acontecer desde há uns anos que agora facilitam muitíssimo este tipo de iniciativas e de abordagens, não é? E nomeadamente, em primeiro lugar, uma
uma grande aposta nas pessoas da Caixa, portanto, porque a tecnologia no fim do dia é usada por pessoas portanto, e desenvolvida por pessoas e, portanto, o tema das pessoas tem sido fundamental. Nós, desde há uns anos para cá, que temos vindo a incorporar 400 novas pessoas nas equipas da Caixa todos os anos e isso é uma renovação que, com vários anos acumulados, tem muito peso. Não, é um ponto muito importante. Temos um programa de estágios em que conseguimos atrair pessoas das melhores universidades com um processo de seleção e entrevistas que é ele em si mesmo também bastante inovador, em que incorpora uma espécie de speed dating, em que as pessoas têm a oportunidade de conhecer muitas áreas da Caixa e são ao mesmo tempo avaliadas por muitas pessoas diferentes da Caixa. E depois faz-se ali um match entre candidatos e oportunidades e portanto, também um exemplo de inovação aí. E uma aposta muito forte na formação, quer formação mais técnica, mas também formação comportamental, de liderança, em 2024 um recorde do número de horas de formação por colaborador, que chegou aos 90, ultrapassou os 90 horas por colaborador. Portanto, muito relevante. Depois o reforço de competências em áreas mais tecnológicas também, com recrutamento para áreas de engenharia de software, arquitetura tecnológica, especialistas em cloud, cibersegurança, data scientists, engenheiros de inteligência artificial. Portanto, um conjunto de perfis que temos vindo a reforçar, e depois há uma componente de change management que também é muito relevante, não é? E que tem que se fazer porque mais uma vez as soluções não valem só por si. E muitas destas soluções da inteligência artificial mudam e para nós que já fomos experimentando, mudam de facto a maneira como nós funcionamos no nosso dia-a-dia, não é? E em algumas tarefas bastante elementares e funcionam de forma bem sucedida também com uma aprendizagem nossa de tentativa e erro, e de autoadaptação e portanto temos procurado diferentes formas de incentivar as pessoas nesse processo. Aqui nós temos uma ferramenta de produtividade com base em inteligência artificial para os colaboradores. Fizemos uma coisa que foi muito diferente na Caixa, não foram as hierarquias que decidiram quem ia ter a ferramenta, foram as pessoas que se candidataram. E atribuímos a ferramenta às pessoas que primeiro disseram que queriam ter acesso. Estamos a monitorizar a utilização e garantir que quem não utiliza, que passamos para outras pessoas, atribuímos a ferramenta a outras pessoas que tenham vontade de experimentar e que queiram fazer esse processo. Lançámos numa grande sessão a adoção destas soluções numa grande sessão no auditório, onde tiveram 600 pessoas no auditório da Culturgest. Eu acho que nunca o tinha visto tão cheio. Nem nos concertos. Em alguns concertos mais populares, mas concorremos com o top de concertos, em que as pessoas estiveram com enorme entusiasmo a assistir. O Dr. Paulo Macedo fez a abertura e esteve ele próprio na sessão também para aprender, e isso também conta muito, exemplo, não é? Claro. Quando damos o exemplo, temos clínicas de apoio, demos formação e portanto, acho que ainda estamos num processo de aprendizagem, mas temos de facto que ajudar as equipas a fazer este processo de mudança. Isto obriga-nos a nós a sermos criativos também, a pensarmos de maneira diferente. Certo. Eu sou um grande fã deste tema da cultura das empresas, não é? Porque tive vários exemplos ao longo da vida, às vezes empresas que têm exatamente a
orientação, ou seja, estão na mesma área, têm os mesmos produtos, depois por dentro têm culturas completamente diferentes e, portanto, pensam de forma completamente diferente, não é? E isso, obviamente, na Caixa também, a cultura, uma empresa, voltamos aqui a referência, com 149, terá com certeza uma cultura muito forte, muito vincada, muito sua. Como é que essa cultura influencia também a inovação? Vimos aqui já vários exemplos, mas agora uma pergunta um bocadinho para juntarmos estas pontas todas que já discutimos aqui, que já abordámos aqui, de como é que essa cultura promove a inovação e como é que ela é explanada dentro da Caixa. Portanto, a cultura de inovação, em primeiro lugar, tem que emanar dos exemplos, não é? E para darmos o exemplo também temos que ser próximos, não é? E temos que chegar às pessoas. Outra iniciativa engraçada que se faz e com bastante impacto são os encontros fora da Caixa. Portanto, todos os meses a Comissão Executiva da Caixa desloca-se para uma localidade diferente. O nome por si já é inovador, fora da Caixa, não é? Sim, já é giro, sim. E temos um tema, convidamos normalmente personalidades da região a participar. E fazemos um encontro em que falamos de temas de atualidade, mas de forma bastante alargada. Portanto, vamos desde temas mais económicos e financeiros, que seriam se calhar os mais evidentes num banco, a questões também como a educação, a sustentabilidade, a arte. Tivemos o último na Póvoa de Varzim, em que lançámos um podcast também, que vai ser uma série ou um ciclo de conversas, com o nome 21 Conversas no Século XXI, e em que o Dr. Júlio Machado Vaz nos falou de amor. Que giro. E isso é algo diferente, não é? Para trazermos. E, portanto, estes apontamentos todos, estes exemplos, a proximidade, cultivam uma determinada cultura. Tem havido também uma aposta muito forte na responsabilização individual de cada um, porque a autonomia vem com responsabilidade. Certo. E por isso um trabalho que tem sido um desafio que continuamos sistematicamente a melhorar, de garantir que cada pessoa individualmente tem muito presente o conjunto de objetivos que tem para atingir. Temos trabalhado também esse tema dos objetivos para fazer aqui trocas entre áreas, do ponto de vista de, por exemplo, garantir que uma equipa que desenvolve uma plataforma de crédito, portanto uma equipa de programadores, tem objetivos de cota de mercado. Certo, relacionam com os outros. E, portanto, garantir esta transversabilidade e percebermos que temos um propósito dentro da organização, não é? O nosso papel pode ser o A ou o B, mas está sempre a contribuir para este propósito comum, propósito comum, sim. E, portanto, esse trabalho também tem vindo a ganhar maturidade e tem vindo a ser consolidado. Temos o trabalho de plano estratégico que também fazemos com bastante profundidade e depois divulgamos internamente em sessões temáticas, também presenciais em auditório. Temos sessões mais ao estilo podcast, mais rápidas, à distância, para temas específicos. Aí pegamos muito em temas de tecnologia, inovação, chamamos-lhes as Caixa Digital Talks, e temos uma adoção muito grande, mais de 6.000 pessoas a assistir ao longo do ano às diversas sessões. Certo.
não são 6.000 pessoas diferentes. Sim, não é? mas é o volume da audiência, claro. É algo que mobiliza, Claro. a organização e, portanto, tudo isto vai fazendo a cultura de inovação que queremos fomentar e não esquecer que o fundamental, que é nós partimos de uma base que tem um potencial enorme para inovar, certo. não é? Porque uma iniciativa que façamos com uma base de clientes de 3,5 milhões tem impacto com escala, Claro, com material relevante para as pessoas Claro, e portanto temos aí essa base que nos permite trabalhar e depois há que ter em consideração que o facto de sermos um banco muito sólido, com bons rácios de capital, com bom nível de resultados, com bom custo do risco, nos permite também ter capacidade para investir. claro. E a capacidade para investir nestes temas, desde a formação até à tecnologia, acaba por ser determinante também para poder inovar, porque a inovação também não se faz só de cultura. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Certo. Também precisa de alguns Alguém tem meios. que pagar a Claro, conta. claro, exatamente. Muito interessante mesmo. E sabendo destas transformações, não é, que assistimos no setor bancário, quer seja a nível mundial, local, na Europa e aqui no nosso país, como é que se pode continuar a ter uma caixa geral de depósitos mais competitiva e como é que se podem mitigar as ameaças externas que sempre vão aparecendo, não é? E agora, pelos vistos, estamos a viver um momento em particular diferente daquilo a que estávamos acostumados. Sim, se há frase que se tornou uma banalidade nos últimos anos é que o mundo é volátil, que há incerteza, que estamos em mudança, não é isto? É verdade. Isso tornou-se completamente uma banalidade. Passou a ser um lugar comum. Passou a ser um lugar comum e vamos sendo surpreendidos com a mudança. E enquanto pessoas e organizações há desde logo uma capacidade que temos que ter, que é de sermos resilientes à mudança, no fundo garantir que tendo uma estratégia, tendo um plano de médio prazo, tendo um caminho traçado, ao mesmo tempo temos que estar preparados para permanentemente auscultar aquilo que se passa no mundo, garantir que a informação flui de forma célere dentro da organização e que temos a plasticidade para nos adaptarmos em função daquilo que vai surgindo e de forma bastante ágil e com uma capacidade mobilizadora das equipas, não é? Que acompanha esse mesmo movimento, não é? E, portanto, é um tema que se trabalha muito na banca, até por motivos regulatórios, porque um exemplo... nós fazemos vários exercícios de stress test, por exemplo. E o stress test não é mais do que, de forma um bocadinho exagerada, alterarmos fatores externos e vermos como é que a nossa estratégia reage, não é? Para que é que temos que estar preparados? Certo. E que fragilidades é que potencialmente temos e devemos cobrir. E portanto, os stress tests cobrem os aspectos financeiros, mas também cobrem aspectos como, por exemplo, a ciberresiliência, que foi um dos testes que foi feito o ano passado, não é? E, portanto, garantir que nessas circunstâncias que estamos preparados para responder, que temos a informação dentro da organização necessária para tomar decisões rápidas, que temos os processos bem oleados e, portanto, há aqui um conjunto de características
que enquanto organizações temos que criar. E depois também há que olhar para o mundo de uma maneira mais aberta e aqui em termos de futuro, porque também há que reconhecer a mudança de cada vez menos a concorrência é só local, cada vez menos a concorrência é só de players similares a nós, não é? Portanto, olharmos também para estratégias diferentes e perceber como é que, por um lado, tiramos o melhor partido possível daquilo que são as nossas forças e que nos dão uma vantagem competitiva e, ao mesmo tempo, temos capacidade de concorrer, de servir os clientes de forma tão boa ou melhor, neste caso, porque temos aqui um conjunto de características que outros não têm, certo. em temas como seja o tema da digitalização ou de serviços mais especializados diferenciadores que alguns players fornecem nas áreas de pagamentos, por exemplo, não é? Portanto, isso também nos obriga a pensarmos, no caso da Caixa, não apenas como um banco em Portugal, mas como um banco no mundo, global, na Europa, do ponto de vista daquilo que é concorrência. Muito bem. Acho que ficamos todos mais descansados com a resiliência da Caixa, não é? Aliás, a Caixa provou ser um banco muito resiliente até nos momentos mais difíceis, aqui há uns anos atrás. Sobreviveu e hoje em dia, com certeza, do ponto de vista financeiro, é um banco muito mais bem preparado, mas eu fico também muito contente de ver que estas iniciativas de inovação e essa cultura de inovação que está de facto a mudar faz com que as pessoas da Caixa, que são elas no fundo que vão fazer a diferença, se enfrentarem a situações novas, estão preparadas para arranjar novas soluções e enfrentarem essas ameaças. E às vezes não pensamos na inovação dessa forma, mas a inovação é fundamental para a resiliência, porque o único caminho para a Caixa ter outros 150 anos de sucesso pela frente é precisamente garantir que está atual, que serve bem os seus clientes, que se reinventa, e que se desafia. Claro. Isso mesmo. Então, se calhar agora mudando aqui um bocadinho de assunto, também é um tema que vai estando muitas vezes na hora do dia. Como é que a CGT vê o tema do ESG, das práticas ESG, da sustentabilidade neste processo de inovação? Portanto, a Caixa tem tido aqui um compromisso com o ESG. Quando falamos da volatilidade do mundo, é um dos temas em que, infelizmente, nos últimos meses temos tido algumas notícias menos positivas e mantemos o nosso compromisso com este tema e com esta prioridade. No caso do ESG, a Caixa inovou nos últimos anos na componente mais da ligação com os clientes, porque há aqui um lado muito interessante na banca, que é a forma como os bancos podem tornar reprodutivo na economia o tema do ESG, porque a nossa pegada, digamos assim, em particular a ambiental, não é muito pesada, claro. mas nós, através da atividade de concessão de crédito ou através da gestão de portfólios de investimento, podemos favorecer projetos que têm as características certas para que depois o tecido económico evolua na direção certa. E criámos há cerca de 3 anos, talvez, um rating ESG que fizemos para os nossos clientes, com base em informação que os clientes nos facultam, em informação pública sobre, nomeadamente, por exemplo, sobre o território e sobre os espaços que os clientes ocupam, sobre as indústrias e desenvolvemos estes indicadores que disponibilizamos, por um lado, aos nossos clientes para que possa servir como uma ferramenta
uma ferramenta de gestão que podem adotar para melhorar os seus resultados. E usamos também no processo de concessão de crédito, portanto, como um elemento que está presente e que também orienta de alguma forma o processo de concessão de crédito. E, portanto, esse é um exemplo de inovação ligada a esse tema. Muito bem. E quando... Agora aqui pensando também já assim, estamos aqui quase numa reta final, mas pensando, ainda temos aqui algum tempo, pensando assim no futuro e no futuro da inovação numa instituição como a Caixa, quais são as competências que dirias que vais querer ter ou vais procurar ter para liderar a inovação? Eu esta semana que passou, estas 2 últimas, calhou ter este momento coincide com o fecho dos nossos Open Days e, portanto, estive presente não quero mentir, mas em 5 sessões, penso eu, diferentes, em Lisboa e no Porto, com estudantes, e uma das questões que falámos foi sobre o tema das competências. Quais são as competências que são importantes e por muito do que falámos até agora, naturalmente que as competências técnicas são relevantes, em particular em algumas áreas muito especializadas. Também são relevantes porque nos treinaram. Eu sou engenheira do ambiente, trabalhei na banca quase a minha vida inteira. Mas a minha formação treinou-me a estruturar problemas, a trabalhar muito, a não desistir à primeira. Como qualquer engenheiro. Independentemente de ser de ambiente ou de outra coisa, qualquer engenheiro tem essas características base, não é? Sim, e noutro tipo de formações também. O ser criativo, o termos a capacidade de olhar para outras indústrias, para áreas muito, muito diferentes da nossa, em que às vezes há soluções que são completamente mapeáveis. Sim. E portanto, as características da curiosidade intelectual, tudo isto parece-me que são as competências fundamentais quando olhamos para o futuro, porque uma coisa é certa, a tecnologia vai mudar, hoje é uma, amanhã é outra, e portanto a capacidade de aprender e o de sermos curiosos. Eu tive o prazer na semana passada de ter uma sessão a que chamámos Conversas no Plural, também um bocadinho ligado aqui com as nossas iniciativas de sustentabilidade, mais na área do governance, garantir que temos um ambiente de trabalho em que as mulheres podem progredir e progridem com sucesso. Tive o prazer de entrevistar a doutora Helena Sacadura Cabral. E uma pessoa com quase 90 anos, mas que todos os dias vai trabalhar, que continua a querer aprender, que tem iniciativa, que tem projetos. E é esse tipo de características que nós precisamos de cultivar em nós, em primeiro lugar, e depois nas organizações que lideramos. Bem. Mesmo. Lara, queres fazer a tua última pergunta? A minha última pergunta... a última de todas? Sim, Okay, nós podíamos ficar aqui. Podemos, é que a conversa está boa, mas às tantas temos que fechar. Sim. Madalena, que conselhos então deixarias aos jovens, a propósito agora das competências do futuro? Isso. Que conselhos darias então aos nossos jovens profissionais que desejam então seguir uma carreira na área da inovação e no setor bancário, neste setor que é o teu? Um dos conselhos que eu daria seria
e vou contar aqui uma história pessoal só para ilustrar. Portanto, eu estava a trabalhar nas áreas de tecnologia e a lançar projetos como canais digitais e outras iniciativas semelhantes, e desafiaram-me para um projeto de transformação na área de operações. E houve uma série de pessoas que olharam para mim consternadas, como se aquilo fosse uma má notícia. Ok. E o conselho que eu tenho para dar em geral é: a inovação não é específica de uma área em concreto. A inovação nós podemos tê-la em tudo o que fazemos, seja qual for a nossa área de atuação. E onde há mais espaço para inovar nas instituições é nas áreas que a instituição tem mais vontade de transformar, nas áreas que são centrais para a instituição. Não são necessariamente, às vezes, as que parecem ser mais apelativas. Mais sexys, não é? Ou aquelas mais sexys dentro do jargão. E, portanto, o conselho que eu dava como caminho para a inovação é garantir que estamos onde é mais importante. E com isso conseguimos transformar e conseguimos inovar e fazer a diferença. Muito obrigada. Essa Muito mensagem obrigada, de pragmatismo assim, final também é importante, não é? Sim. Para orientar não só os jovens e todos os inovadores deste país que queiram que nos estejam a ouvir. Excelente conselho. E acho que terminamos maravilhosamente bem. Bom, e assim Muito terminamos obrigada. este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma perspectiva da inovação num setor fundamental da economia em Portugal, mostrando que a inovação é, uma vez mais, o motor da transformação. Obrigada, Madalena, por uma incrível partilha recheada de histórias e muita inovação e impacto. O teu trabalho na Caixa Geral de Depósitos é de valor inestimável, já se percebeu, é brutal tudo o que partilhaste aqui, fundamental para a nossa economia e sociedade portuguesa. Obrigada pelo teu contributo. Obrigada especial também ao Mel, que nos acolhe neste magnífico estúdio, ao SAP, o nosso parceiro de mídia, e claro, a todos os inovadores que estão desse lado. E já sabem, esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já!